Olá, é com muita satisfação que estamos aqui retornando para a gravação de mais um estudo da série André Luiz. Estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu e hoje nós vamos estudar o capítulo 30, Luta por Renascer. Lembrando, né, que como a gente já falou aqui no início, né, isso é uma gravação. Então esse estudo é gravado. O estudo ao vivo ele está sendo apresentado presencialmente no CESLUZ, no Centro Espírita de Estudo Seara de Luz, que fica na rua Luiz Cunha, número 35, no centro da cidade de Santos Dumont. E este estudo ocorre nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. E você é convidado, é convidada a participar presencialmente deste estudo também. Mas, se você não puder comparecer, né, no estudo lá na sede do CESLUZ, você pode receber o link para assistir o estudo online, tá? Então vamos iniciar os nossos estudos, vamos pedir a permissão ao nosso amigo, nosso irmão maior, nosso guia e modelo de toda a humanidade, Jesus. Jesus, mestre amigo, permita-nos que possamos comentar, dentro da mais pura fidelidade doutrinária, o que for de nosso entendimento, para que nós possamos estudar, aprender um pouco mais das verdades espirituais. Ampara-nos, bem como a todos nós que estamos participando deste grupo de estudo, aqueles também que não puderam aqui participar, ampara nossas famílias e também a todos aqueles que passam pela nossa mente. Com a tua permissão, nós iniciamos os estudos desta reunião de hoje. Que assim seja. Bom, então vamos lá, né? É o capítulo 30, Luta por Renascer. Lembrando que no estudo anterior, nós estudamos sobre a reencarnação do Júlio, né, que é aquele espírito que tá, óbvio, né, que estava desencarnado e está num processo de uma encarnação comum, que são nos processos reencarnatórios mais comuns que tem no planeta Terra, né? Onde as leis de causa e efeito passam a ocorrer automaticamente. Não há necessidade de, de intervenção de inúmeros espíritos. E nós vimos também no estudo anterior sobre o restringimento, a diminuição do perispírito do Júlio, né? Digamos assim, a perda, entre aspas, né? do material do perispírito dele, né? Iria voltar para o plano etéreo e ia ficar só o essencial para que pudesse ser formado um novo perispírito nessa encarnação. Né? O Clarencio também falou do choque biológico, né, que é experimentado pelo espírito, e esse choque biológico ele acontece tanto na desencarnação quanto na reencarnação. Né? Também foi explicado no capítulo anterior as fases do desenvolvimento do feto. E uma das coisas também que nós estudamos anteriormente foram os princípios organogênicos, que são coordenados pelo plano espiritual. Né? O que é organogênese? Organo quer dizer organismo. Gênese quer dizer origem, organogênese é a formação dos órgãos. Então, a organogênese ela tem o papel de fazer a diferenciação celular, ou seja, quando as células começam a ser formadas no feto, começa com uma célula, depois replica para 2 células iguais, 4 células iguais, 8 células iguais, e assim vão se replicando de uma maneira igual. A partir de um determinado momento, elas começam a se diferenciar. Então, uma célula ela passa a se reproduzir de maneira diferente das demais. Então, uma vai se especializar para formar tecidos do coração, outra para formar osso, né? Ou outra para formar pele, e assim por diante. Né? Então, veja bem, gente, há mais ou menos 70 anos, o André Luiz já traz as notícias de célula-tronco do plano espiritual, né? Ele já nos traz essas informações. E a gente viu também os limites da lei da herança biológica, né? Da herança genética na reencarnação do Júlio.
né? E vamos hoje iniciar o capítulo 30. Então agora o feto já está se formando, né? É, então ele já começa a ser unido ao corpo físico, né? E está sendo formado um novo perispírito para o Júlio. Aquele perispírito anterior, né? A matéria que compõe o perispírito, a maior parte dela foi descartada, só ficou evidentemente o essencial, né? E começou a ser formado um novo perispírito. Então, vamos começar a leitura do nosso livro. Vamos lá. Um mês correra célere sobre os acontecimentos que vimos, de narrar quando Odila nos procurou suplicando ajuda. Então a Odila, que é desencarnada, que estava, digamos assim, colaborando com aquela família, ela viu que uma coisa estava meio diferente, né? Com algumas dificuldades na gravidez da Zulmira. Então ela foi lá procurar Clarencio para pedir ajuda para ele, né? Vinha triste e atormentada. Zulmira, incompreensivelmente para ela, havia contraído perigosa amidalite. Sofria muito. Por 6 dias consecutivos, informou nossa amiga inquieta. Achava-se no trabalho de vigilância. Esforçara-se, quanto lhe era possível, por libertá-la de semelhante aborrecimento físico. Entretanto, via baldadas todas as providências. Então veja bem, gente, a Zulmira, né, a, a futura mãe do Júlio, a mulher que já estava grávida, a mãe do Júlio, né, que vai dar luz ao Júlio, era uma pessoa jovem, né, 25 anos, né, e ela começou a ter amidalite. Agora, por que ela estava tendo amidalite? Até então ela estava muito saudável. Com 1 mês de gravidez, ela contraiu a amidalite. Por quê? E a Zulmira não estava entendendo isso. A Zulmira, a Odila, né? Ela não estava entendendo por quê. Estava tudo certinho, né? Os cuidados com a saúde da mãe, né? Estavam sendo tomados. Então, por que ela teve amidalite? E ela passava a sofrer muito. Aquela doença estava, digamos assim, tomando proporções maiores. Aí a gente vai entender que o Júlio, por isso que é bom fazer aquelas anotações do que aconteceu nas encarnações anteriores. Lembra-se que o Júlio, numa encarnação anterior, na época da Guerra do Paraguai, ele tentou suicídio, ele ingeriu veneno. E esse veneno afetou a sua parte gástrica, óbvio, né? O seu estômago, e afetou a região da glote. O Júlio, né? E agora, nesse processo reencarnatório, essa influência psíquica passa para a mãe. A Zulmira está absorvendo isso. A gente pensa, uai, mas como que a Zulmira está absorvendo isso? Aí a gente vai lembrar que a Zulmira, naquela mesma época de encarnação anterior do Júlio, os dois tiveram um caso. Os dois tiveram um caso romântico, né? E a Zulmira o abandonou. E o Júlio, naquela época, ele era muito jovem, ele não aguentou isso, por isso que ele tentou suicídio. Tentou uma vez, né, não conseguiu, a segunda vez ele se afogou no Rio Paraguai. Mas ela, né, a Zulmira, ela teve, digamos assim, uma causa nisso aí. Então ela está envolvida psiquicamente. Então, com esse envolvimento psíquico, né, e o perispírito do Júlio, ele está passando informações para o seu corpo, que está sendo formado no ventre materno, e através da simbiose de pensamentos, também está passando informações para o corpo da mãe. E como a mãe está nessa sintonia, mesmo que seja inconsciente, porque eles tiveram uma vivência muito próxima, tem débitos na encarnação anterior, então ela está assimilando isso também. Então, olha só os nossos comprometimentos em encarnações passadas, como se refletem nessa encarnação. Né? Como que influencia?
né? O espírito que está reencarnando com o espírito, com o espírito e, evidentemente, o corpo da mãe que está gerando aquele novo corpo, né? Desolada, induzir a Amaro a trazer um médico, no que foi obedecida, mas o facultativo não atinava com a causa íntima da enfermidade e, ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar-lhe a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios. Rogava-nos, por isso, socorro imediato. Então, a Odila fez o que estava dentro dos conhecimentos dela. Ela, como desencarnada, foi influenciar o Amaro foi lá, chamou o médico, mas o médico não sabia a causa daquilo, né? Então podia receitar algum medicamento, mas podia até comprometer a gravidez dela, esses vários medicamentos, né? Então, rogavam-nos com isso socorro imediato. Clarencio não se delongou na assistência precisa. Era noite, quando demandamos o ninho doméstico, que já se nos fizera familiar. Zulmira, no leito, demorava-se em aflitiva prostração, cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas e faces rubras de febre. Parecia aguardar a chegada de alguém que auxiliasse na eliminação da crise. Mas não havia muito o que o médico pudesse fazer, né? A garganta dela estava muito inflamada, a amidalite, a inflamação estava muito grande. E naquela ocasião, a medicina não tinha tantos recursos como hoje. E hoje também não poderia fazer muita coisa, né? Visto que o médico também, ele não saberia a causa disso, já que a causa é espiritual, né? A supuração das amígdalas poluía-lhe o hálito e lhe impunha dores lancinantes. A pobre senhora apenas gemia semi-sufocada, exausta. O esposo e a filha desdobravam-se em carinho, procurando reanimá-la, mas Zulmira, que deixáramos 30 dias antes, corada e bem disposta, revelava-se agora profundamente abatida. Drogas variadas alinhavam-se em prateleira próxima. Nosso instrutor examinou-a cuidadosamente e, percebendo-nos a admiração, disse comovido: Zulmira reclama nosso concurso diligente. Precisamos garantir-lhe o êxito da missão esposada. Carinhosamente, aplicou-lhe recursos magnéticos, detendo-se de modo particular a região do cérebro e a ferida, e na fenda glótica. O Clarencio, ele olhou para aqueles medicamentos, ele viu que eles não iam fazer efeito, né? Não iam combater aquela amidalite. Então o Clarencio foi lá, aplicou passes no cérebro e na região da glote. A doente acusou melhoras imediatas. Reabilitou-se o movimento circulatório. A febre decresceu, propiciando-lhe repouso, e o sono reparador surgiu por fim, favorecendo-lhe a recuperação. Hilário indagou sobre a causa da moléstia insidiosa, que tão violenta se apresentara, ao que Clarencio respondeu seguro. A questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico, é a entidade que se reencarna. Deixa eu voltar aqui a ler, gente. No início do parágrafo de novo. A questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização feminina durante a gestação sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno
prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade habitualmente dolorosa em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. Influenciam-se mutualmente. Então, no processo reencarnatório, a mãe recebe as influências psíquicas do espírito que está reencarnando. E ela também influencia psiquicamente o espírito. É uma influenciação mútua. Então, como eles tinham compromissos a reajustar, ela entrou na sintonia para receber tudo aquilo que, que ele estava sentindo. O que o Júlio estava sentindo lá no plano espiritual? A glote, aquilo incomodava muito ele no plano espiritual, porque ele lesou as leis divinas, ingerindo veneno. E agora isso está ocorrendo com a Zulmira. Então, olha só, gente, as leis de causa e efeito acontecendo no Júlio e agora estão acontecendo também na Zulmira. Porque nessa encarnação a Zulmira estava saudável, mas como ela, digamos assim, foi o ápice do suicídio, né? Foi, digamos assim, o pivô do suicídio do Júlio, e o Júlio, numa das tentativas de suicídio, ele ingeriu o veneno que atingiu a região da sua garganta. Ela, né, a Zulmira, tinha infligido isso a ele naquela encarnação anterior, agora ela está sofrendo na pele isso. Olha só. Agora a Zulmira, ela está sentindo um pouco, apenas um pouco, hein, do que o Júlio, do que ela fez o Júlio passar naquela reencarnação dele, na reencarnação deles na época do Paraguai. Então ela estava sentindo na pele um pouco do que ela fez o Júlio passar no passado mais anterior. Olha as leis de causa e efeito se cumprindo. O ministro fez longa pausa, tornando aos passes a benefício da enferma. Odila acompanhava-o atenciosa. De todos nós, parecia ela a mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-se-lhe o interesse de tudo aprender para tornar-se ali mais útil. Findos alguns instantes, Clarencio continuou. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo físico do menino, aliás, o novo veículo do menino, que é o novo corpo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. Então, aquela amidalite, a causa dela é de origem psíquica. A mente do Júlio estava mandando aquilo para a mente dela e ela estava absorvendo aquilo tudo. Aí a doença se somatiza. Ela começou no plano espiritual, ela se somatizou, né? Baixou a imunidade dela naquela região e tudo, e pronto, começou o processo de amidalite. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material. Estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro como se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem,
requisitando por isso muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Os dois espíritos ali estão em simbiose de pensamento. E aí, vamos trazer isso aqui para os dias de hoje, gente. Devido a essa simbiose de pensamento entre o espírito que está reencarnando e a mãe, né, e a mulher grávida, podem desenvolver, igual a gente vê hoje, casos de depressão pós-parto, a rejeição pelo marido, e assim inúmeros outros casos. O Espiritismo explica isso de forma clara. É essa simbiose de pensamento entre o reencarnante e a mãe. Um vai influenciando o outro. Então, quando os espíritos que estão reencarnando têm alguma diferença, né, algum débito anterior, não vou nem falar a palavra diferença, mas tem algum comprometimento anterior, de existências anteriores, com os espíritos daquela família, quer com a própria mãe, quer com o pai, ou algum dos irmãos, começa a ocorrer isso, a depressão pós-parto, a rejeição pelo marido, né? Ou muitas vezes depois que nasce, o filho ele tem uma proximidade enorme com o pai, uma rejeição pela mãe, ou vice-versa, né? O filho, proximidade com a mãe, rejeição pelo pai. Às vezes, o filho depois vai disputar o amor da mãe com o pai. Tudo isso são os débitos anteriores que estão sendo reparados, a chance para ser reparado nessa encarnação. Então, continuemos aí com o livro. Em seguida, o ministro, com devoção paternal, levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica, afirmando a necessidade de socorro ao útero, em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnante. Meu colega, avançando mais longe, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade tanto quanto possível em hora de estudo, recordou algumas de suas experiências médicas, acrescentando: é comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher grávida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e, não raro, enuncia propósitos da mais rematada extravagância. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Em muitas ocasiões, na Terra, perguntei a mim mesmo se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta temporária loucura. E o orientador sorriu e obtemperou. A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Hipnotizada pela chamada simbiose mental, a simbiose psíquica que está ali, né? Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito, que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Então, olha só, a mãe, né, a grávida, né, a mulher grávida ali, ela atua como se fosse uma médium, ela vai recebendo aquelas sensações daquele espírito que está ali e vai transmitindo, ela recebe isso inconscientemente pelo psiquismo, vai incorporando aquilo tudo. Aí explica um monte desses casos que a gente comentou algum tempo atrás, né? Depressão pós-parto, né? Às vezes rejeição pelo marido, e um monte de coisas assim. Afligia-me observar
lembrou Hilário com interesse. A inopinada aversão de muitas gestantes contra os próprios maridos, olha aí, afligia-me observar, lembrou Hilário com interesse. A inopinada aversão de muitas gestantes contra os próprios maridos. Sim, isso ocorre sempre que um inimigo do passado, do pretérito, volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aqueles que lhe servirá de pai. Temos, contudo, os casos, ponderei curioso, em que, na ribalta do mundo, vemos filhas que foram evidentemente fortes desafetos das mães em passado remoto ou próximo. Tal a animosidade que lhes caracteriza as relações. Reparemos que em tais ocorrências as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas, que por vezes tudo fazem, debalde, em vão, para quebrar as barreiras de separação. Em ligações dessa natureza, surgirão obstáculos à reencarnação? Então, esses casos que ele está relatando ali, o filho, por exemplo, vai disputar com o pai o amor da mãe, ou vice-versa. Isso geralmente pode ter sido um trio, aquele triângulo amoroso, aquele trio de amantes no passado, que reencarna agora na mesma família para a solução, para resgate desses débitos. E aí, a gente lembra de estudos anteriores do próprio André Luiz, em que ele diz que para a solução desses problemas, que hoje são considerados problemas psíquicos, psiquiátricos, para a solução desses problemas aqui na Terra, ajudaria muito se o Freud tivesse tido a coragem de enfrentar os cientistas da época e passar na sua teoria tudo aquilo que ele concluiu. Porque Freud passou uma parte, mas Freud sabia dessas influências espirituais, sabia das influências da reencarnação. Se Freud tivesse passado na sua teoria, incorporado na sua teoria a reencarnação, isso ajudaria muito a resolver esses problemas, porque isso não vai se resolver com a medicina terrestre, porque é algo que é espiritual. Então, continuemos. Clarencio fitou-me de maneira significativa e respondeu: de modo algum. A esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente à necessidade da alma, que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores, e em se tratando de alguém com intensa atividade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, de vez que se sente envolvido por forças duplas de atração. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal de mulher. A elucidação, clara e lógica, satisfez-nos plenamente. Palestramos ainda por alguns minutos, nos quais o nosso orientador ministrou variadas instruções a Odila, habilitando-a para socorros de emergência. Regressamos edificados ao nosso círculo de trabalho comum. No entanto, depois de alguns dias, a primeira esposa do ferroviário, a Odila, tornou até nós, solicitando nova intervenção. Eles foram lá, ajudaram, e depois de algum tempo, volta a Odila lá pedindo mais intervenção. Zulmira, informou a aflita, atravessa estarrecedora crise orgânica. Vômitos incoercíveis perturbavam-na cruelmente. Não tolerava a mais leve alimentação. O sistema digestivo apresentava alterações profundas.
O médico agia baldamente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. Então, olha só, a Zulmira já tinha melhorado daquele problema da amidalite, recuperou-se. Aí, um pouco depois, passa a ter o quê? Problemas gástricos. O médico ia lá, identificou que é problema gástrico, dava o remédio e não adiantava nada. Mais uma vez, gente, é a influência psíquica, né? É a simbiose mental do espírito que está reencarnando ali, que está formando um novo corpo físico. E ele trouxe todo aquele trauma do passado, porque ele ingeriu o veneno, alterou, né? Marcou a parte da sua glote, do espírito, do Júlio, quando ele tentou suicídio, e alterou a parte do seu estômago. Então, nessa encarnação, ele está trazendo aquilo de volta para ele, mas a mãe recebe aquilo tudo. Então, ela está recebendo todas aquelas influenciações espirituais e está somatizando. Só que com isso, ela está se depurando. Ela está se quitando com seus débitos anteriores, porque ela foi um dos pilares do Júlio fazer isso, então ela está sofrendo com ele, digamos assim, sentindo um pouco do que ele sentiu, né, fisicamente, e está se resgatando. E esse processo também ajuda a reconstruir o perispírito do Júlio, porque está sendo formado ali um novo perispírito do Júlio, que vai ser formado sem essas doenças, pelo menos a parte grossa vai ser eliminada. Vão ficar algumas sequelas, claro, né? Porque os espíritos que estão ali naquele envolvimento não são espíritos evoluídos, né? Para reparar tudo, não tem como, né? Então, o problema maior realmente é do Júlio, porque a Zulmira não obrigou ele a se suicidar. Ele se suicidou, mas ela foi uma copartícipe também, né? Então, por isso que ela está resgatando um pouco. Então, está resgatando para ela e ajudando também o Júlio a drenar aquilo do seu perispírito, para ter um perispírito um pouco melhor. Vão ficar sequelas, claro, né? No próprio Júlio, nessa encarnação, como a gente vai ver mais adiante. Mas não será tudo aquilo que estava ocorrendo anteriormente. Então vamos lá, né? Continuar aqui. Então, não tolerava mais leve alimentação, o sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico agia baldamente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. Não nos delongamos para a execução do trabalho assistencial. Revelava-se a gestante efetivamente em condições ameaçadoras. As náuseas repetidas provocavam a gradativa incursão de anemia. Então ela ia ficando, né, desgastada, anêmica, mais fraca. Clarencio, porém, submeteu-a a passes magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguir das melhores necessárias. Deveres diversos convocavam-nos à presença em outros setores. Então observa aí, gente, que eles não ficavam lá trabalhando exclusivamente para a Zulmira, eles tinham que atender outros setores também. Ainda assim, depois das despedidas, Hilário perguntou pelo motivo de semelhante fenômeno, que declarou ele, em toda a sua experiência médica na Terra, não conseguira explicar. Olha que interessante, gente, que o Hilário também, que havia sido médico, né? Ele não conseguia explicar esses fenômenos aqui na Terra. Então vamos lá. Estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, asseverou o ministro com segurança, encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos. Mas, no fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual.
Então ele foi informado de que a ciência aqui na Terra, ele falou isso há 70 anos mais ou menos, tá? Então foi informado de que a ciência médica ela vai evoluir muito e serão encontrados medicamentos, né, que vão aliviar a questão das grávidas. Mas são paliativos. Eles vão aliviar os sintomas. É igual dipirona, é igual paracetamol. Vai aliviar os sintomas, não vai eliminar a doença. Né? Porque a doença é uma doença psíquica, é uma doença de ordem espiritual. Continuemos aí. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos estes que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Então, veja, gente, olha a beleza da maternidade aqui na Terra, né? A mãe, ao gerar o feto, ela vai expurgando da parte espiritual, vai somatizando, passando para o corpo físico dela. Olha só, passando pelo corpo físico dela e vai drenando essas partes, essas energias negativas espirituais, para que o espírito reencarnante forme o corpo melhor do que ele tinha numa encarnação anterior. Claro, gente, que como a natureza humana é fraca, muitas das vezes essa drenagem não é suficiente. Às vezes precisa de 3, 2, 3, às vezes até 4 reencarnações, que a gente vai ver que no caso do Júlio serão necessárias 4 reencarnações para que se drene tudo. Não é isso? Mas olha a bondade divina, né? Permitir que essas energias, né, que esses males que fossem feitos aqui na Terra, eles têm que ser reparados aqui. E o amor materno, né, a Zulmira, ela aceitou a receber esse espírito. Então, através desses, digamos, padecimentos que ela estava passando aí, ela estava ajudando a reconstituir um novo perispírito para o Júlio, né? Um pouco mais saudável. Ou menos doente, no caso, né? Então vamos continuar aí, gente. Agora eu me perdi aqui. Então eu vou voltar a ler o último parágrafo que eu perdi aqui, tá? Estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, asseverou o ministro com segurança, encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos. Mas, no fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão dos engulhos frequentes de tratamento até agora muito difícil. Semelhante nota oferecia-nos valioso material de meditação. O tempo desdobrou-se semana após semana. Insistimos na visitação à residência de Amaro, de quando em quando, convocados ou não para o trabalho, até que certa manhã Odila veio até nós, com o júbilo de uma criança feliz, anunciando que o menino tornara a luz terrestre. Então veja bem, gente, eles acompanharam esse processo da reencarnação durante a gravidez toda deles. Embora tenha sido um processo de reencarnação automática, mas os espíritos superiores estavam lá sempre, quando eram chamados, né? E também quando não eram chamados, iam lá dar suporte, dar apoio, dar uma olhada. Então, olha a assistência, o cuidado que nós temos dos espíritos. Precisamos fazer o mínimo, né, para isso, né? E aí a Odila, né, chegou lá e foi até eles depois lá com a notícia, né? Olha só, nasceu uma criança feliz, nasceu uma criança saudável. Então vamos aí o texto de novo.
De conformidade com a aprovação da pequena família, chamar-se-ia novamente Júlio. Comungamos da sua profunda alegria, com a solidariedade dos amigos sinceros, voltamos abraçados. Então, abraçá-lo, né? Então aí estava novamente, gente, o Júlio de volta à Terra, né? E ele voltou para a mesma família biológica, digamos assim, filho do mesmo pai biológico. Estava lá, saudável, né? Na visão da Odila. A gente vai ver, né, que aparentemente nasceu tudo perfeito, tudo normal, né? Por quê? Porque o perispírito dele foi recomposto através daquele processo todo de simbiose, né? Então o perispírito dele foi recomposto, gerou um corpo melhor. Não gerou aquele corpo e não nasceu uma criança adoentada. Então o perispírito foi recomposto. Mas, atenção, como a gente comentou anteriormente, como nós não somos espíritos tão evoluídos assim, pode ter ficado sequelas. Então, embora ele tenha nascido com um corpo bom, livre de qualquer doença, ele pode ter uma predisposição orgânica a desenvolver uma certa imunidade, a desenvolver alguma doença, talvez até na fase infantil mesmo, né? Então aí nós terminamos aí esse capítulo, né? E como nós temos assim uns minutinhos ainda, nós vamos trazer aqui para as nossas reflexões, né? A gente reparou que a Odila, ela foi como um anjo da guarda, né? Ia para lá chamar eles toda vez, como se fosse um espírito protetor da família. Mas a ação, né, as atitudes da Odila, elas foram decisivas para essa reencarnação dele, né? Agora, será que a gente poderia chamar a Odila de anjo da guarda? Né? Como é que o Espiritismo vai nos explicar essa pergunta? Como é que o Espiritismo vai nos responder essa pergunta? Será que a gente pode chamar a Odila de anjo da guarda? Né? Da forma que acontece nessa situação? Né? Quais, né, os critérios para escolha de alguém, né, de algum espírito, que é o chamado anjo da guarda, para acompanhar o nosso cotidiano? Aí a gente vai lembrar lá do Livro dos Espíritos, né, que os espíritos nos ensinam que todos nós temos um espírito protetor. Todos nós. Ele até em outras religiões, isso aí também é conhecido. Em outras religiões é conhecido como anjo da guarda, anjo guardião. Né? E esse espírito, ele pertencerá sempre a uma ordem mais elevada de quem reencarnou. Né? Ele encontra-se num nível de evolução em que ele já terá se despojado, pelo menos de uma parte das imperfeições que ainda afligem aqueles que estão reencarnando. E não é o caso da Odila, né? A Odila, ela se melhorou, a Odila se transformou, mas ela ainda não atingiu uma faixa que pode ser chamada de um espírito superior, né? Não é a situação de Odila, conforme a gente viu nesse caso. Odila ainda tinha muitos equívocos a retificar, né? Ela tinha alguns equívocos a retificar, ainda se encontrava distante da evolução que permitisse ela ser um espírito protetor. Mas, ultimamente, ela se transformou. Ela não alcançou a faixa evolutiva maior, mas ela se transformou. Como que ela se transformou? Ela se transformou de obsessora, como a gente viu em capítulos anteriores. De obsessora, ela passou o quê? A auxiliá-los. E auxiliar toda a família. Então, olha só. Foi um esforço enorme que ela fez. Foi uma transformação muito grande que ela teve. Né? E quando os espíritos percebem isso na gente, a nossa
transformação ou um esforço que nós fazemos em nos transformar, nós recebemos todo o apoio dos espíritos superiores. Então a gente vê que a Odila, embora ela não tenha sido aquele espírito protetor, na concepção, né, de espírito protetor individual ou familiar, ou chamado anjo da guarda, embora ela não esteja nessa concepção, mas ela ia lá toda hora buscar a ajuda dos espíritos superiores. E os espíritos superiores vinham. Então veja bem, aí a gente vê como que funcionam com mais detalhes as coisas no plano espiritual, né? Os espíritos reconhecem o nosso esforço. Por isso é que é possível, sim, nós nos melhorarmos na Terra nessa encarnação. E não é difícil, não. A gente não precisa fazer enormes esforços. É possível a qualquer pessoa, em qualquer condição evolutiva, que ela possa se melhorar aqui na Terra, nessa encarnação agora. Basta para fazer o quê? A gente tem que ter a vontade, claro, né? Mas basta a gente fazer um pequeno esforço, um esforço muito insignificante. Os Espíritos dizem isso, está lá no Livro dos Espíritos, né? Então, quando a gente faz um esforço, mesmo que seja um esforço insignificante, a gente já vai conseguir se melhorar. E com isso, a gente vai atrair a atenção, a ajuda, a proximidade dos bons espíritos. Então, que a gente possa levar isso para as nossas reflexões de hoje à noite. Desejamos aí uma boa noite para você, que você possa ter uma noite reconfortante, de reposição de energias. Eu, por exemplo, eu tenho muito a agradecer. Nos últimos dias eu fui muito beneficiado e muito amparado pelo plano espiritual. Então, agradeço aí a você ter assistido a esse estudo. Fica aí o convite para a semana que vem a gente participar, e a gente já está chegando no final, né? Capítulo 30, já estamos chegando, né, na parte final dessa trama, que a gente vai ver que é muito envolvente. Então, peço a ajuda de vocês para a gente fazer uma prece agora, rogando aos benfeitores espirituais que nos amparem na nossa noite, nos amparem nos dias seguintes, para que possamos ter e manter a vontade de exercermos um esforço, mesmo que insignificante, para a melhora da nossa conduta, a melhora do nosso relacionamento. Na certeza de que seremos apoiados e somos apoiados a todo instante pela espiritualidade superior, nós pedimos a permissão para encerrar os estudos da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo amparo no estudo. Muito obrigado pelo amparo em todas as situações da vida. Que assim seja. Então, até semana que vem.